né, que são os transistores de efeito de campo. Esse é o capítulo 7. Né? Você vai ver aqui os transistores de efeito de campo. Nós tínhamos já visto, né, os bipolares, ou BJT. Né? Agora nós vamos ver os FETs, né? Isso chama FET. Transistores de efeito de campo. Né? Nós temos aí, nós vamos ver, né, nesse curso, né, alguns tipos de FET, né? Nós vamos ver aqui os transistores de efeito de campo de junção, né, que são os JFETs, né? Nós vamos ver os MOSFETs, que são transistores de efeito de campo metal óxido semicondutor, que são os MOSFETs, do tipo de pressão, e do tipo reforço, ou enriquecimento. Né? Isso vem de enhancement. Né? Então, alguns traduzem como enriquecimento, outros como reforço, e muitos falam enhancement mesmo. Aí, esses transistores, a gente vai ver com mais calma isso, né? Eles podem ser, né, construídos com o canal, né? O canal é onde circulam, né, os portadores de carga, né? Então, o canal pode ser N, ou ser esse canal tipo P. Né? Nos bipolares, nós tínhamos os transistores NPN, né? E os transistores PNP, aqui nós temos os FETs, canal N e canal P. Então, essa tabelinha aqui, né, mostra, então, os tipos de transistores que a gente vai estudar nesse curso aqui, transistores de efeito de campo. Né? Então, vamos começar aqui pelo JFET, né, que é o transistor de efeito de campo de junção. Né? O J aí de junção. Né? Então, é o símbolo, né, do canal N, esse aqui é o canal N, esse aqui é o símbolo do canal P. Né? Então, eles são dispositivos de 3 terminais. Né? Temos o terminal D, que é o dreno, o terminal S, que é a fonte, e o terminal G, que é a porta. Né? Normalmente, a gente usa o termo em inglês, que é o gate mesmo. Né? Então, a gente usa dreno, fonte, gate, né? Tecnicamente. Mas nos livros você vai encontrar porta. Né? São a maneira como se fala no mundo mais da indústria, mais técnico. Né? E esse é o canal N, e o outro ao lado aqui, ó, é o canal P. Cadê meu cursor? Está aqui. Né? O canal P. D de drain, né? O dreno, S de source, porta e o gate. Tá? Desculpa aqui. Aqui está errado. Aqui, imagina. Eu escrevi uma fonte, coisa. né? Aqui é fonte. Espera aí. Aqui, vamos lá. Vamos lá. Esse aqui é o branco, será? Imagino que seja. Esse aqui é S de source ou fonte. Beleza? Né? A gente vai ver também no próximo capítulo, né, os MOSFETs. Né? Os JFETs são feitos com a justaposição, né, de 2 materiais semicondutores. O MOSFET, além do material semicondutor, também temos aí o metal e óxido. Né? Então, por isso se chama MOSFET. A gente vai ver isso no próximo capítulo. Né? Mas temos também aqui os tipo N e os tipo P. Né? Eles têm, eventualmente, né, alguns têm, outros não, um outro terminal. Então, são 4 terminais. Substrato, esse SS aqui é o substrato. Que muitas vezes ele está ligado direto na fonte. Espera aí.
muitas vezes esse terminal SS está ligado direto no S, mas não necessariamente. Então, a gente vai ver isso depois também. E eles têm também dreno, fonte e gate, né? Então, as correntes circulam ou de dreno, nos casos do canal N, circula de dreno para fonte, ou no canal P, circula sempre de fonte para dreno, né? Muda o sentido da corrente, né? E esse fluxo de portadores de carga é controlado, né, pela tensão aplicada entre gate e fonte. A gente vai ver depois, né, que todos esses dispositivos, né, vão ser modelados como fontes de corrente controlada por tensão. Então, o gate é como se fosse uma comporta, né, de uma válvula, né, que o fluxo aqui nessa válvula depende da tensão aplicada na sua porta, né, no seu gate. Tá? Beleza? E temos aqui, então, um outro tipo, né, de MOS, que a gente vai ver no próximo capítulo, que é o de MOSFET, né, que é o de enriquecimento. Tá? Bom, isso aqui é só para a gente vai ver com cada um deles com calma, né? Os FETs, né, em geral, eles têm a característica, né, de não possuir uma junção polarizada diretamente, né? Na verdade, ele tem apenas uma junção, né? Os transistores bipolares, como o próprio nome diz, né, tínhamos lá duas junções, que no caso, por exemplo, na região ativa direta, uma junção era polarizada diretamente e a outra reversamente, né? O FET não, os FETs, né, eles só tem o controle do fluxo, né, dos elétrons lá, é feito pela modulação de um canal, né, de uma junção polarizada reversamente. A condução do FET ocorre entre dreno e fonte, através de uma junção, de uma região chamada canal, né? Então, a condutância desse canal ela é controlada pela tensão entre gate e fonte. É o que está escrito aqui, ó, a intensidade da corrente no canal é função da tensão aplicada no gate, né, entre gate e fonte, tá? Na porta, né, na gate. Tá? Entenderam ou não? Lembra lá no transistor bipolar, né, o modelo equivalente era de uma fonte de corrente controlada por corrente, né? Lembra lá do IC igual a BTV? Aqui os FETs não, né? Eles são fontes de corrente controladas por tensão. A tensão aplicada onde? No gate. Entre gate e fonte. Quais são as vantagens, né? Tem inúmeras, eu coloquei aqui algumas delas. Eles têm uma maior impedância de entrada, como o controle do fluxo no canal é feito através do aumento de uma região polarizada, assim, do canal, isso aí vocês vão ver lá no trabalho que estão fazendo, aí vão fazer, né? Mas como a junção é polarizada reversamente, né? A junção entre gate e fonte é polarizada reversamente, então o que vou ter? Eu vou ter uma impedância de entrada muito grande, né? A corrente que passa pelo gate é muito pequena. Então, a impedância de entrada ela é bem grande, né? Entenderam ou não? Tranquilo? No bipolar, né, a impedância já era baixa, porque a entrada, por exemplo, feita entre base e emissor, né, ali era uma junção polarizada diretamente, né? Então, a corrente já era significativa, a corrente da base. Aqui não, aqui essa junção está polarizada reversamente. Então, a impedância de entrada é muito elevada. Okay? Mas, professor, desculpa perguntar agora, mas o que, assim, objetivamente, isso aí representa de vantagem mesmo, o fato da impedância ser alta? A impedância ser alta é a vantagem que ele carrega menos o circuito precedente. Ele demanda menos carga, né,
do circuito anterior. Do estágio anterior. Do estágio anterior. Por exemplo, você tem lá o estágio anterior tem uma impedância de saída, né, de quilo-ohms. Se você ligar num outro estágio com entrada FET, com impedância de entrada de 100 megahms, né, a perda de tensão vai ser muito pequena, você concorda comigo? Sim, sim. Vai existir um menor carregamento, que a gente chama, né, uma menor demanda de carga. A corrente que vai drenar é muito pequena, né? Bom, ele tem também uma maior estabilidade térmica dos seus parâmetros. Ele tem uma melhor figura de ruído. Lembra que eu falei das figuras de ruído? Então, como esses dispositivos têm uma figura de ruído, como ele trabalha só com junção polarizada reversadamente, ele apresenta uma figura de ruído menor, pequena. Então, é mais adequado para estágios de entrada de amplificadores de pequeno sinal. Tá? Ou seja, ele insere menos ruído no sistema. Né? Lembra da figura do ruído na outra aula? Não apresenta tensão de offset quando usado como chave. Quando a gente usava o transistor bipolar como chave, né, quando estava em aberto, a impedância era alta mesmo. Mas quando estava fechado, tinha uma tensão VCE de saturação. Lembra dela? VCE de saturação? Sim. Então, ao invés de ser zero, como a gente espera de uma chave, né, a tensão numa chave quando ligada, deveria ser zero. Mas não, tinha um VCE de saturação, que depende da corrente. Pode ser de 0,2 volts, 0,3, 0,4, 0,5, sei lá, depende da corrente, né? A função da corrente que circula, né, no transistor bipolar. Aqui não, quando ele é usado como chave, a resistência é muito baixa mesmo, e mesmo passando grandes correntes, a tensão em cima dele como chave é pequena. Entenderam? Entenderam aqui o que significa tensão do offset? Sim. Bom, ele dissipa pouca potência quando usado como chave, exatamente por isso, né? Como a resistência dele, quando ele está operando com uma chave fechada, é uma resistência baixa, né? Então, resistência baixa vezes corrente ao quadrado, que é a potência, vai ser pequena também, certo? Sim. FETs usados como chave, né, especificamente como chave, tem resistências de milésimo de ohm, até menos. Tá? Então, ele é uma excelente chave. Ele é usado como chave. Circuitos digitais são feitos com ele. Né? Desvantagens do FET. Chaveadores de potência, controladores de motores, é feito com isso aí. Exatamente por ele ter uma resistência muito baixa quando ele está sendo empregado com uma chave fechada, né? Desvantagens, que ele tem um menor ganho vezes faixa de passagem, ou seja, ele tem uma menor frequência de transição, isso é muito discutível também, né? Tem FETs para todas as faixas de frequência também, mas de uma maneira geral. Ele é mais susceptível de ser danificado quando submetido à sobretensão, né? Então, a manipulação dele deve ser mais cuidadosa na montagem, né? Então, tem que tomar cuidado com a questão de cargas eletrostáticas, por exemplo, né? Então, ele tem que ser manipulado com cuidado, né? Exatamente por apresentar essas impedâncias de entrada muito altas. E tem também uma grande dispersão de parâmetros de um componente para outro. O que é essa grande dispersão de parâmetros? Só fala entre os diferentes tipos. Não, por exemplo, a gente vai ver uma característica, um parâmetro do... só os parâmetros dele. Ainda vamos ver os do FET, né? Mas o que eu chamo de parâmetro, por exemplo, bipolar, é o beta. Lembra lá do beta? Beta. As características do... Entendeu? Aqui nele, a gente vai falar de transcondutância. Transcondutância varia muito. Bom, varia com a polarização, né? A tensão de pinch-off, de estrangulamento, varia. A gente vai ver isso depois, né? A tensão de pinch-off varia muito de um para o outro. A corrente de saturação e DSS varia de um para o outro. São parâmetros dele, né? Que modelam o comportamento físico aí do componente, né? Curvas características, né? Então, vamos ver aqui. Vou começar pelo mais simplesinho, que é o JFET, depois a gente vai para o MOSFET no capítulo 8. Tá? Então, aqui vamos ver o transistor
de efeito de campo de junção, o JFET. Tá? Então, como eu disse, né, o símbolo, né? Vamos pegar aqui o caso de um... Cadê meu cursor? Está aqui. Vamos pegar aqui um JFET, canal N. E vamos levantar a curva característica desse cara aqui. Como que eu levanto a curva característica? Eu, através de uma fonte externa, aqui, ó, através de uma fonte externa, que eu chamei de VGS, eu vario a tensão entre gate e fonte. Então, o que eu vou fazer? Para cada tensão entre gate e fonte, eu vou varrer todo o VDS e medir o ID. Tá? Entenderam? Eu ponho um VGS, aí fico variando o VDS e medindo o ID. Tá? Então, estou levantando a curva característica dele. Quer dizer, se eu vario o VGS, né? Se eu mantenho o VGS no valor constante e vario o VDS, como é que o ID varia? De acordo com a modificação do valor do VDS, do dado S aqui, tá? Então, basicamente, aqui eu tenho uma curva desse tipo aqui. Então, por exemplo, eu ponho VGS igual a zero, eu ponho VGS igual a zero, aí eu obtenho essa curva aqui, né? Desde o início ali. Eu não vou desenhar. Então, ó, eu ponho VGS igual a zero e eu vou variando o VDS a partir do zero, né? No início, a relação entre D e VDS é até uma reta. Depois ela vem e satura aqui numa determinada corrente. Né? Perceba que a gente está fazendo sempre aqui, ó, a tensão aqui entre gate e fonte sempre de zero para negativo, tá? Por que eu não coloco positivo? Porque se eu colocar positivo, esse aspas de iodo aqui vai conduzir. E aí ele não serve para nada, o componente, tá bom? Então, esse componente aqui só serve para VGS negativo. Esse canal N, né? O canal P só vai servir para positivo, vai ser o oposto. Mas vamos ficar no canal N por enquanto. Então, eu trabalho sempre com essa junção aqui, gate-fonte, polarizada reversamente. Quando eu coloco zero, eu tenho essa curva aqui em vermelho. Aqui, ó. E vai, continua até lá. Eu coloquei zero. Tá? Aí, se eu colocar uma tensão VGS negativa, né, o que acontece? Vamos pegar outra cor aqui. Ó. Você coloca uma tensão negativa, a curva ela começa aqui com uma inclinação menor, né, e satura numa corrente menor. Essa tensão, o que aconteceu assim? O que aconteceu? Você diminuiu a condutância do canal, não foi isso que você fez? Colocando essa tensão VGS negativa, né? A gente vai ver isso fisicamente depois, né? O canal por onde passavam os portadores vai se estreitar com esse VGS negativo e a corrente que vai saturar aqui vai ser uma corrente menor. Aí eu coloco VGS lá de menos 2, vou colocar outra cor. Né? VGS de menos 2. E levanto a curva. Você vê que a condutância, no caso, diminuiu, né, mais ainda, né? E a curva que eu tenho agora é essa curva laranja, né, que vai ter um valor máximo aqui. Tá? Ela vai saturar agora numa corrente menor. Né? Ele chama agora essa região de saturação. A gente vai falar isso. Agora, se você colocar VGS num valor que é igual a VP, né? Esse VP aqui é chamado de tensão de Pinch-Off, né? Eu posso fazer o que eu quiser aqui com o VDS, né? Posso fazer o que eu quiser aqui com o VDS. Quando eu coloco VGS igual a menos 4, posso fazer o que quiser com o VDS que não passa corrente nenhuma.
né, que o canal fica estrangulado, não passa nada. É como se eu tivesse pego a minha válvula lá e fechado a comporta dela, fechado, não passa nada. Posso variar o VDS à vontade, até esse limite aqui, evidente, né? Tem um limite aí, que senão o campo elétrico é muito grande e não nada segura, né? Então, tem essa curva aqui. Esse VP é chamado de tensão de pinch-off, ou de estrangulamento, né? Estrangulamento. Certo? Entenderam ou não? Então, você vê que ele é um dispositivo em que nessa região plana que a gente vai usar, né, tem duas regiões onde ele é útil. Ele é útil nessa região mais plana aqui, né, onde as curvas são planas, né, que é chamada, é uma região que a gente vai usar como amplificador, né, e próximo da origem, onde ele é empregado como uma resistência controlada por tensão. Isso aqui não é uma resistência controlada por tensão, né? Inclusive chave, né? Varia na resistência por causa da inclinação das curvas que está diminuindo ali, está variando. São retas, exatamente. Se você num plano e corrente por tensão, num plano corrente por tensão, você tem reta, significa que é uma resistência, certo? Sim. Então, é uma resistência controlada pela tensão. Quando tem VGS igual a zero, eu tenho essa resistência aqui, né, que é menor, né, do que quando tem VGS igual a VP, em que a resistência é muito grande, não vamos dizer que é infinita, tá? Aspas. Entendeu, não? E eu posso usar como resistência controlada por tensão. O senhor poderia só mostrar o circuito lá em cima de novo? Desculpa, atrapalhação. Tá, esse VGS é uma ponte que nós estamos variando e o VDS é a ponte entre a tensão entre a fonte e o D aí. Dreno e fonte. Entre o dreno. A gente controla a corrente no FET por ali, né? Por essa tensão. Aqui é o dreno, aqui é a fonte. Espera aí, escrevi errado. Eu controlo a corrente que passa, esse D aqui, ele vai ser uma função do VGS aplicado. É uma fonte de corrente controlada por tensão, que você falou. É como se eu tivesse um dispositivo, analogia bobinha, né? Mas se tivesse aqui um fluxo, um cano, aqui eu controlando a manopla. A comporta aí, vamos dizer, essa válvula aí, eu consigo controlar, manopla, né? Fluxo que passa. É como a mesma coisa. Só que aqui eu controlando a tensão entre gate e fonte, né? Eu consigo controlar a corrente que passa. Na verdade, o que você está fazendo é controlar a condutância entre dreno e fonte. Né? Você tem uma condutância maior com VGS próximo de zero e uma condutância menor, menor é zero mesmo, uma condutância zero, quando tem o VGS igual a tensão de estrangulamento. Não conduz nada, né? A condutância zero não conduz nada na tensão de estrangulamento e uma condutância maior, né? Quando o VGS igual a zero. Beleza. Tranquilo? Então, como eu disse, né? Então eu tenho duas regiões de utilização para esse dispositivo. Eu tenho essas regiões aqui, né? Que a gente vai usar como amplificador, tá? A gente vai ver também no capítulo, né? No próximo, na verdade, né? Usando como amplificador. E aqui como você usando como uma resistência, tá? Controlada por tensão. Perceba que aqui o nome muda um pouco, tá? No transistor bipolar, a gente chamava a região de saturação essa região próxima da origem, tá? Esse é o nome que dava. Sim. E aqui essa região entre as curvas eram as planas, né? A gente chamava de região ativa direta.
Aqui não, aqui a saturação é a região, as curvas planas aqui, né? E a próxima da origem é de resistência controlada por tensão. Beleza? E tem essa região aqui, evidentemente, que eu não mencionei, né? Mas que não é, tem que tomar cuidado, né? Para não chegar nela, é a região de ruptura, né? Não significa que é destrutiva, mas tem que evitar que chegue nela para talvez evitar potências dissipadas muito grandes, né? Que possam esquentar muito o dispositivo e queimá-lo. A região de ruptura, ou de breakdown, né? Tem também outra palavra que se usa. Quer dizer, é ruptura em inglês, breakdown. Tá? Ali a corrente seria infinita. Daí a corrente sobe imensamente, né? E como a potência não é VDS vezes ID, porque a corrente que passa aqui no gate é uma coisa que eu esqueci de falar, que é muito importante. Como essa junção é reversamente polarizada, então a corrente que passa aqui é zero. É zero assim, é muito pequenininha. Né? Então, a potência dissipada é VDS vezes ID. Né? Então, se VDS vezes ID aumenta muito, né? Vai dissipar muita potência, vai esquentar, vai queimar, pode queimar, né? Entendeu? Certo. Ok. Bom, então as regiões úteis, né? São a região de saturação e a região de resistência controlada por tensão. Tá? Perceba que as curvas ficam planas ou relativamente planas. Na verdade, no caso real, elas têm uma pequena inclinação, né? Não são planas, né? Tem uma pequena resistência aí. É um fenômeno semelhante àquele do olho? Uma pequena resistência, não, uma pequena inclinação, ou seja, uma grande resistência. Né? Então, ele vai ter uma pequena inclinação. Hoje está difícil, estou trocando palavras aqui. Ó. Mas, olha, você veja aqui, perceba que ó, as curvas ficam planas à direita dessa curva tracejada. Né? Sim. Não é isso? Sim. Essa curva a gente chama curva de estrangulamento. Né? É curva de estrangulamento. Quando o VDS, quando o ponto de operação, vamos dizer, né? O ponto de operação do componente está à direita aqui, né, dessa curva de estrangulamento, o comportamento do dispositivo é de uma fonte de corrente controlada pela tensão VGS, não é verdade? Sim. O que é uma fonte corrente? Que desenvolve um determinado valor de corrente, qualquer que seja a tensão. Então, por exemplo, aqui para VGS igual a zero, eu posso variar à vontade aqui o VDS, a tensão, né, entre dentro e fonte, que a corrente é a mesma, não é? Então, isso é uma fonte corrente. Sim ou não? Sim. Corrente. Só que, no caso, é uma fonte corrente controlada por VGS. Porque se eu vou colocar um VGS diferente, no caso aqui, se eu sair de 0 para -1, né, a corrente vai diminuir. Mas continua sendo uma fonte corrente. Né? Eu posso variar o VDS aqui, né, em torno aqui, que a corrente é a mesma. Tá? Então, tá. Então, ó, esses pontos de saturação aí das diversas curvas, né, foram obtidas para diversos valores de VGS, então, sobre essa curva de estrangulamento. E a equação que define a curva de estrangulamento, né, por exemplo, aqui, ó, esses pontos, né, dá para enxergar os pontos que eu estou desenhando? Não, então, não? Consegue enxergar? Onde é que são os pontos, pai? Os pontos que definem essa curva aqui, de estrangulamento. Os pontos aqui, né, que a partir do qual a curva fica plana, esses pontos assim a gente chama de IDS, né, que seria aqui o IDS. Ah, tá. Deixa eu ver agora. E desculpa, deixa eu apagar aqui, eu faço com uma cor mais
mais salte aos olhos aí. Vou pegar outra curva aqui. Não sei se estou apagando coisa demais agora. Vamos pegar uma laranja. Então, eu quero essa curva aqui, saber a equação matemática dessa curva aqui, tá? Tá. Então, eu preciso saber quanto vale esse ponto aqui, quanto vale esse ponto, né? Não é verdade? Então, essa curva de estrangulamento é caracterizada, os pontos serem isso, ó, IDS, né? Ou seja, esse. Vamos pegar essa curva aqui. Eu peguei aqui num lugar intermediário para não poluir muito, dar uma poluída na tela, tá? E aqui os pontos IDS e VDS. V, tensão entre dreno e fonte de saturação, né? Corrente de dreno de saturação, e VDS, né? Tensão entre dreno e fonte de saturação. Esse primeiro S aqui é de fonte, né? O segundo é saturação, tá? Entendeu? Eu quero saber esse ponto. Então, esse ponto aqui, as equações são essas aqui. O IDS é um IDSS, né? Que é um parâmetro do dispositivo, 1 menos VGS sobre VP ao quadrado. IDSS o que é? É a corrente, né, entre dreno e fonte de saturação, que é obtida para VGS igual a zero. Onde que é esse IDSS? É aqui, né? Quando o VGS é igual a zero, eu tenho essa corrente, né? Esse é o IDSS, certo? Certo. E o VDSS é dado por essa relação, VGS menos VP. Né? Então, no meu caso aqui, a tensão de pinch-off, eu chutei aqui, ele é de -4, tá? É um chute. Depende do dispositivo, né? Cada componente vai ter o seu. Vai depender da construção dele, da geometria, do material e tal. Então, no caso aqui, o VP é igual a -4. Tá? Então, por exemplo, esse ponto aqui vai estar onde? Quando o IDS for igual a IDSS, né? Ou seja, para VGS igual a zero, eu vou ter IDS e IDSS, e VDSS vai ser o quê? 0 menos VP. Como o VP é -4, esse aqui é o ponto 4, tá vendo? VDS igual a 4, não é isso? Certo. Está vendo a minha... Sim, está dando para ver. Isso vem da física lá do componente, né? Isso. Esses dois parâmetros definem o componente, né? Vamos modelar o componente. Você vai ver depois, mas esses dois parâmetros são que vão definir o componente. Tá? Perceba que aqui o VGS é um determinado valor. Aqui nesse onde eu marquei com a seta, né? Aqui é um VGS X aqui, 1, né? O VGS 1 já vai ser uma tensão aqui, VDSS, menor, né? O VGS 1 vai ser o valor menos 4 dá mais 4, né? Então, 4 menos VGS1 vai ser o VDSS1, né? Que vai ser desse pontinho que eu estou marcando aqui. Né? Entendeu? Está vendo eu mexer aqui alguma coisa? Aqui o cursor aqui, ó. O cursor está aqui. Sim. Então, assim eu vou traçando a curva. Por exemplo, quando o VGS é igual a -4, né? Então, aqui vai ser -4, menos -4 vai ser 0, né? Então, quando o VGS é igual ao VP, o VDSS é 0. E quando o VGS é igual a VP, o IDS é igual a 0 também. Então, é esse ponto aqui. Vou pegar uma outra cor aqui, ó. Tá vendo? Esse ponto aqui, ó. Tá? É difícil dar aula virtual, cara. Tá vendo? Então, assim eu traço essa curva. Entendeu? Não? Eu traço essa curva aqui. Então, à direita dessa curva, aqui a gente usa esse cara aqui para esse componente como uma fonte de corrente controlada por tensão. Beleza? Beleza.
Então, bom, aqui então são as duas equações, já vimos, né? Essa, em que o IDSS é chamado de corrente de dreno de saturação para VGS igual a zero, né? É o que o próprio nome diz, né? Corrente de dreno de saturação. Não, é corrente de dreno entre dreno e fonte de saturação para VGS igual a zero, tá? Tá bom? Beleza? Que é esse valor aqui, máximo aqui, com VGS igual a zero. Tá? Então, ID, então, corrente de dreno, né? Entre dreno e fonte, né? Sobre a curva de estrangulamento para de saturação, né? Então, é IDSS, corrente de dreno de saturação para VGS igual a zero. Basicamente é isso. E o VP é a tensão de estrangulamento ou de pinch-off, né? Está aqui. Esse negócio da aula virtual é full, cara. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos operar com esse dispositivo à direita da curva de estrangulamento, né? Nessa parte plana, ou relativamente plana. Ela tem uma inclinaçãozinha, né? Então, à direita, né? Da curva de estrangulamento. Então, nessa região, né? O ID não é mais função do VDS, não é mesmo? O ID é função apenas do VGS. Certo ou não? Não é função do VDS, é função apenas do VGS. Então, nessa região, o que vale é essa equação aqui, né? O ID vai ser o quê? IDSS 1 menos VGS sobre VP ao quadrado. Isso aqui é chamada de equação de Shockley. A relação entre ID e o VGS é uma relação quadrática. Né? Lembra lá no transistor bipolar, a relação entre a corrente de coletor e tensão entre base e emissor é uma relação exponencial. Para esse dispositivo aqui, a relação é uma relação quadrática. Tá? Tranquilo? Beleza? Então, por exemplo, quando VGS igual a VP. Quando VGS igual a VP, ID igual a IDSS. Tá? Tranquilo? Quando VGS é a metade de VP, VGS é a metade de VP, no caso aqui o nosso VP é menos 4. Seria quando o VGS... Desculpa, professor, o professor falou o VGS igual a VP, seria o caso de D0, lá embaixo, na verdade, né? É que só apontou lá em cima no gráfico. Desculpa, cara, vamos lá. Não, era só para confirmar. Então... Talvez eu tenha feito isso involuntariamente, mas vamos de novo. Ó, quando o VGS igual a zero, lá em cima ID igual a IDSS. Aí eu fui lá para cima. Ó. Quando o VGS igual a zero, ID igual a IDSS, certo? Quando o VGS é metade de VP, né? ID vai ser 1/4 de IDSS, não é? No nosso caso específico, VP é menos 4. Então, VGS, quando é menos 2, vai ser 1/4 de IDSS. IDSS é 10. 10 dividido por 4 dá o quê? 2,5. Entendeu ou não? É só para entender. Sim. Quando VGS igual a VP, né, ID igual a zero. Então, quando VGS igual a VP, ID igual a zero. Tá? Então, eu tenho essa equação exprime o comportamento aqui das curvas, tá? Beleza. Beleza? É duro dar aula assim, virtualmente, cara. Você acaba... É pouco mais difícil. É bem mais difícil, tá? Alguém tem alguma dúvida? Vocês conseguem entender? Assim, dá para ver? Dá para ver? Dá para entender? Esse é o FET de junção, né, que o senhor está explicando. É o JFET. É o JFET, é nosso capítulo, né? Nesse capítulo a gente vê transistores de junção e estamos começando a ver com o JFET. Lá para frente a gente vai ver os MOSFETs, né?
Tá? Sim. Que é a mesma coisa, funciona do mesmo jeito, é o mesmo componente, é a mesma assim, é o mesmo comportamento, né? É o mesmo comportamento. Você vai controlar a corrente de dreno a partir né, das variações da tensão entre gate e fonte, entre porte e fonte, tá? É mesmo, funciona. A equação, inclusive, para alguns deles, é uma relação quadrática para a maior parte deles também, né? A gente vai ver os MOSFETs. E para os dois tipos que a gente vai ver, é uma relação quadrática mesmo. Esse é um dispositivo não linear, né, nessa região, um dispositivo não linear com não linearidade quadrática, certo? Sim. Aqui, deixa eu pegar aqui para... então, o JFET... e quando que eu defino... Isso aqui é importante, ó. Quando que ele está nessa região de saturação? Quando ele está à direita da curva. E quando que ele está à direita da curva? É quando o VDS é maior que VGS menos VP. Esses pontos aqui, VDSS, em cima da curva, né, eles são, a curva é VGS menos VP, não é? Então, eles vão estar na região de saturação quando o VDS for maior, né? Maior, né? O VDS for maior do que VGS menos VP, tá? Legal? Ou seja, Sim. né? Então, tem que sempre verificar, né? Verificar se o VDS é suficientemente grande para ele estar na região de saturação, tá? Beleza? Beleza. Lá nos transistores bipolares, a gente via isso pelo VCE, né? Lembra? O VCE tinha que ser maior do que o VCE de saturação para que ele estivesse na região ativa direta, não é mesmo? Aqui você tem que ver se o VDS tem que ser maior que o VGS menos a tensão de pinch-off. Tensão de estrangulamento. Tá? Então, isso aqui é importante. Olha, isso aqui você supõe, né, que ele está na região de saturação e depois verifica, né, se o VDS é maior que o VGS menos VP. Porque se tiver nessa região, essa equação de Shockley aqui é válida. Se não tiver, não é válida mais, tá? Nos transistores bipolares, IC igual a um beta vezes IB, se o VCE é maior que o VCE de saturação, tá? Aqui já é, né, o ID igual a IDSS 1 menos VGS sobre VP ao quadrado, se o VDS é maior que VGS menos VP, tá? Certo? Então, quando você tem, por exemplo, um circuito para analisar ou projetar, né? Por exemplo, para analisar, você supõe, estou na região de saturação. Aí depois você verifica mesmo se está, né? Se não estiver, tá alguma coisa errada aí. Bom, então, se eu plotar essa curva, né, no plano ID por VGS, né? Então, se eu pegar essa equação aí que eu indiquei nessa cor vermelha, não, é laranja, né? Então, se eu plotar essa curva, né, eu vou ter isso aqui. Ela vai passar, né, quando o VGS igual a VP, nosso exemplo aqui é menos 4, né? Quando o VGS igual a menos 4, ID igual a 0, certo? Quando o VGS igual a 0, ID igual no caso aqui, IDSS. 10 miliamperes, tá? IDSS. Quando for na metade, vai ser um quarto, né? Quando for na metade, vai ser um quarto. Aí, se eu plotar a curva, né? Pegar essa parábolazinha aqui, então eu vou ver. Eu tenho essa relação aqui, né? Eu não vou desenhar tudo, porque com a caneta vai estragar aqui, ó. Tranquilo? Então, eu plotando, eu tenho a curva laranja aqui. Essa curva é daquele trecho da região de saturação, que fica...
Exatamente. Eu estou supondo que está nessa parte plana. Então... É isso que eu ia perguntar. É que ela não é plana, na verdade, né? Ela tem uma pequena inclinação, tá? Normalmente a gente despreza essa pequena inclinação. Pode desprezar ou não, mas normalmente ela não influencia. Mas a expressão é aquela ali do Shockley, né? Que é isso, exatamente. Essa função aqui, que é do Shockley, tá? E que os valores são muito pequenos, por isso que ela fica praticamente uma reta. As variações são muito pequenas. Exatamente. Se você tivesse uma inclinação, significaria que a curva dependeria também do VDS, né? Tá? E a gente vai ver isso com mais detalhe lá para frente, né? Agora eu entendi por que eu estava me confundindo, porque ali é em relação ao VDS. Tá? Estou viajando. A gente está olhando o VGS, a dependência ali é com o VGS. Com o VGS. Essa aqui, ó, está dizendo o seguinte: se eu tenho VGS igual a 0, eu tenho 10 mA. Se eu tenho VGS igual a menos VP, eu tenho 0. E no meio do caminho, a relação é uma relação quadrática. Sim. Por exemplo, quadrática com VGS. Né? De quadrática com VGS. Se o VGS é igual a menos 2, eu vou ter um quarto de 10. Um quarto de 10 é 2,5. Entendeu? A relação é quadrática. Beleza? Eu estou plotando ID em função do VGS, né? Então, na região quadrática, ID igual a IDSS 1 menos VGS sobre VP ao quadrado, qualquer que seja, aspas, né? Não, o VDS, desde que ele seja maior que VGS menos VP, tá? Tranquilo? Entendeu ou não? Sim, deu para entender. Então, de novo, né, a gente vai fazer uma linearização. No caso aí dos nossos amplificadores, né, a gente vai pegar um ponto de operação, a gente vai colocar esse dispositivo para operar num determinado ponto aqui, eu vou colocar aqui com... O ponto de operação é esse aqui, que estou indicando com o cursor. Vocês veem o cursor aí, né? É que eu bato aqui, ele some. Aqui. Tá vendo? É que quando encosto a mão, ele muda o cursor de lugar. Mas tá vendo o ponto de operação aqui? Né? Sim. Então, a gente coloca, através do emprego de resistores e fontes de alimentação externas, né? A gente coloca o dispositivo para operar aqui nesse ponto. Aí, em torno desse ponto, né, eu traço uma reta, né, linearizo o comportamento do dispositivo, né, por uma reta em torno desse ponto, né? E aí, se eu ficar variando o VGS em torno desse ponto de operação, né, esse é o ponto quiescente, o ponto de operação, se eu ficar variando o VGS, eu vario o ID, né, de uma relação mais ou menos proporcional, mais ou menos linear, né? Sim. Entenderam? Né? Tranquilo? Então, eu consigo fazer um amplificador, se eu ficar variando o VGS em torno da operação, eu consigo ter variações de corrente. Essas variações de corrente se transformam, quando essas variações de corrente passam por um resistor, elas se transformam em variações de tensão, não é isso? Sim. E aí, então, eu consigo ter um amplificador. Né? Tranquilo? Bom, essa inclinação, a inclinação dessa reta, a gente chama de GM, ou transcondutância, né? Então, isso aqui é chamado de transcondutância. No caso do JFET, né? Condutância. Certo? Ou seja, eu vario a condutância do canal, né, entre dreno e fonte, a partir, né, da variação da tensão entre gate e fonte. Né? Variando a tensão na porta gate-fonte, né, na porta gate-fonte, eu consigo variar a corrente na outra porta, que é dreno-fonte, certo? Por isso o trans aqui.
Certo. Bom? A inclinação disso aqui, né, é GM. GM, então, qual a dimensão de GM? A dimensão de GM é o quê? Siemens, né? Dimensão de condutância. Tá? Ou, muitas vezes, ou no manual, o cara, às vezes, vai colocar miliampere por volt, né? Ou ampere por volt, depende. Tá? Tranquilo? Beleza. Então essa transdutância vai mostrar o quanto que varia a corrente de dreno em função da variação da corrente entre gate e fonte. VGS. Varia o VGS, varia ID. Então, o GM é DID, DVGS, calculado aqui no ponto quiescente, né? Tá bom? Então, esse aqui é a transcondutância do JFET no ponto quiescente. Isso aí vai mudando conforme o ponto, né? Vai mudando por um ponto. Então, por exemplo, era a mesma coisa no caso do transistor Sim, bipolar. Só que no bipolar, né, o que variava lá com a corrente de emissor era a resistência incremental do emissor, né? Lembra daquilo, não? Sim. A função da corrente de polarização do emissor. Né? Bom, aqui depende da tensão entre gate e fonte de polarização. Chique? Então, chique. Vamos lá, para frente. Então, aqui, eu tenho a transcondutância aqui, né? Se eu pegar essa curva e derivar, né? Vou ter menos 2 DSS por VP, 1 menos VGS por VP, calculado no ponto quiescente. Beleza? Aqui no meu exemplo, aqui, qual que é o ponto quiescente? É VGS quiescente igual a menos 1, não é? Não é? No pontinho que eu defini aqui. Tá? Então, vou calcular essa expressão aqui, do GM, né? Para VGS igual a menos 1. Né? Bom, daí você vai falar, pô, mas transcondutância negativa? Não, ela é positiva, né? Porque o VP, no caso aqui, é negativo. Tá? O VP é negativo, então vai dar uma transcondutância positiva. Tá? Então, nos amplificadores, essa aqui é a expressão. A expressão você não precisa decorar, né? É só saber essa relação de Shockley. E mesmo essa relação de Shockley, é só você lembrar que ela é uma relação quadrática, tem que lembrar o quê? Que ela é quadrática, uma curva de segundo grau. Tem que lembrar se VGS igual a VP tem que dar zero. E quando VGS igual a zero, dá IDSS. Então, não precisa nem decorar isso aqui também, tá? É só saber isso, né? Que é uma função quadrática, que quando VGS igual a zero dá IDSS, e quando VGS igual a VP, né? ID igual a zero. Tranquilo? Tranquilo. E essa equação aqui de transcondutância ela é obtida facilmente, né? A partir da equação do Shockley, tá? Bom, então, qual a aplicação desse componente? Quais são, né, as aplicações desse componente? Ele pode ser empregado, então, em amplificadores e pode ser empregado aí como resistência controlada por tensão, né? Ou com chave. Resistência controlada por tensão, né, em geral, tá? Tá bom? Alguém tem dúvida? Não, professor. Beleza, vamos para frente. Bom, só para falar um pouquinho aqui dele na região controlada por tensão, que ele é útil, né? Região controlada por tensão. É o início da curva. Né? Se você olhar essa curva, aqui na origem, né? Vou ter uma lupa ali. Então, quando o VGS igual a VP, né, a corrente é zero. Quando o VGS igual a zero, dá uma determinada resistência aqui. Né? Isso é para o canal N, né? Depois, o canal P a gente vai ver um pouquinho depois. Então, nesta região, a equação é desse tipo também. Né? Uma ID igual a 1 sobre um RD on, né? 1 menos VGS sobre VP ao quadrado vezes VDS. Então,
Então, a resistência, né, entre dreno e fonte, nessa região de resistência controlada por tensão, essa resistência RD, é um RD-ON dividido por 1 menos VGS sobre VP quadrado, tá? Ou seja, quando o VGS igual a VP, é uma resistência infinita. Infinita aspas, né? E é muito grande. E aí, quando o VGS é igual a zero, RD é um RD-ON aí que vai depender do componente, tá? Então, a curva que eu tenho é uma curva assim, né? Tranquilo? Tranquilo. Então, é usado como componente de FET geral, só para fazer circuitos digitais, né, para usar como resistência controlada por tensão mesmo. No caso, vocês vão ver em circuito de comunicação, é para fazer receptores, amplificadores, né, cujo ganho é controlado por tensão, sabe? Imagina, por exemplo, um exemplo clássico aí é o do broadcasting, aí, de emissoras de rádio, televisão, etc., né? Se você está próxima, e para toda a transmissão, né? Se você está próximo da emissora, o sinal que você recebe é muito alto, né? Sim. Se você tá muito longe, né, o sinal é muito baixo. Conforme vai aumentando a distância, a intensidade do sinal vai caindo com a distância ao quadrado, né? Sim. Então, se você tiver amplificadores de ganho constante, o que vai acontecer? Quando estiver muito próximo, o amplificador vai estar saturado, e quando você estiver muito longe, não vai pegar nada, né? Os ganhos são zero, né? Então, você tem que ter um mecanismo, né, para compensar o ganho do amplificador. O ganho do amplificador geralmente depende de resistências, não é? Sim. Certo? Então, nos amplificadores de ganho controlado, né, por tensão, o que é? Você varia a resistência, né, de um componente desse tipo, né, de um FET, né, varia a resistência com o FET em função da intensidade de sinal recebida, né? Aí você varia o ganho, entendeu? Se você está mais longe, o seu ganho é maior, se você está mais próximo, o seu ganho é menor. Sim, entendi. São um exemplo clássico aí de resistência controlada por tensão, mas tem muitas outras, tem N outras aí, tem autocalibração de equipamentos, etc. Bom, então, a gente falou do canal N, né? No canal N, a gente trabalhava com VGS, daqui é o canal N, né? Trabalhava com VGS negativos, né? E a corrente de dreno circula nesse sentido, entre dreno e fonte. Ele entra pelo dreno, né? A corrente entra pelo dreno e sai pela fonte. Aliás, é a mesma corrente, né? A corrente que entra é igual a corrente que sai. Por quê? Porque a corrente na porta, né, no gate, é igual a zero, certo? A corrente de dreno é assim, vai de dreno para fonte, né? Tranquilo? Tranquilo. No canal P, no canal P, a corrente vai de fonte para dreno, entendeu? Ela faz esse caminho aqui. Vem para cá, sai daqui, passa para lá, tá? A corrente aqui também é zero, né? Tá? Só que o VGS agora, perceba que essa junção aqui tem que estar polarizada reversamente. Para estar polarizada reversamente, os meus VGS vão ter que ser positivos, né? Então, na minha curva aqui, aquela curva característica, eu tenho agora VGS positivos, ó. A tensão de eu estrangulo o componente com uma tensão positiva. Esse aqui é a tensão de estrangulamento, né? No caso, chutei aqui mais 4, né? Os meus VGS são VGS positivos. Vai de 0 até um número positivo máximo, que é o VP, né? Se eu colocar um VGS mais positivo que o VP, não vai acontecer nada, ele vai continuar com corrente zero.
Se eu colocar um VGS, no caso, negativo, aí o dispositivo para de funcionar da maneira que eu quero. Esse cara aqui vira um diodo, né? Então, não é isso que eu quero. Então, isso aqui pode variar de trabalhar com VGS positivos, né? Você perceba aqui ó, o sentido da fonte, né? Eu trabalho aqui com VGS positivos, tá? E os VDS agora, né? Os VDS agora, se eu quiser manter a notação VDS, né? Os meus VDS vão ser o quê? Negativos, né? Tá certo ou não? Sim. Ó, meu VDS, eu quis manter essa notação VDS, né? Só que eles vão ser VDS negativos, ó. Bom? Aqui o sentido da flechinha aqui não faz... O sentido da flechinha não faz sentido, né? Então, vamos lá aqui, ó. Apagar. Tá bom? Tranquilo? Beleza. Então é a mesma coisa, né? Então, vamos pegar o IDSS para esse dispositivo é 10 também. Só que o VP é mais 4, ó. Aqui é mais 4. Eita. Ai, que eu... Vamos lá. Aqui é mais 4. Então, por exemplo, quando o VGS igual a 0, ID igual a DSS. Quando o VGS igual a VP, dá 0. Quando fica, por exemplo, 2, vai ser um quarto, né? Um quarto dos 10, 2,5, entendeu? A curva de estrangulamento também é da mesma forma, né? VGS menos VP. VDS igual a VGS menos VP. Na região de saturação, o VDS tem que ser menor, né, do que VGS menos VP. Tá? Porque agora os VP são positivos, né? Então aqui tem que ser menor, né? Tem que ser mais negativo, né? Beleza? Para estar à direita aqui, os VDS tem que ser mais negativos, né? Certo ou não? Para estar à direita dessa curva aqui, ó. A curva de estrangulamento. Então, o VDS tem que ser mais negativo, então aqui VDS tem que ser menor, né, do que VGS menos VP. Tranquilo? Por exemplo, aqui, ó, para VGS igual a 2, né? Quando o VGS igual a 2, VGS igual a 2, eu tenho VDS de menos 2, né? Tem que ser maior do que menos 2. Então, ó, tem que ser maior assim, tem que ser menor que menos 2. Então, aqui, por exemplo, ó, vamos pegar VGS igual a 2. 2 menos 4 dá menos 2. Então, VDS tem que ser menor que menos 2. Ou seja, tem que ser menos 3, entendeu? Menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Tá? Tranquilo? Certo. Então, na região de saturação, a curva também é uma curva de segundo grau, né? Beleza? Beleza. Tranquilo? Bom, no transistor canal N, né? Você via que a transcondutância era uma inclinação positiva aqui, né? Lembra a transcondutância? Essa curva era desse jeito, ID em função do VGS, né? Sim, positivo. Agora, o que vai acontecer com ela? Ela vai ficar assim, né? Tá? E a transcondutância vai ser o quê? Negativa, né? Então, a mesma coisa, em torno do ponto Q centro, eu traço uma reta. A inclinação dessa reta é a transcondutância, DID VGS, e agora vai ser um número negativo, né? Porque é uma curva que cai, né? Tá bom? Vai dar o mesmo, menos 2 de dessa VP, só que o VP aqui ele é positivo, né? Então, essa GM aqui, essa GM vai ser uma GM negativa. Chique. Então, basicamente o que eu fiz aqui foi desenhar, né, a parábola aí que dá a relação entre ID em função do VGS, a equação do Shockley.
Tá? Então, para o ponto quiescente, eu vou lá, né, faço análise, quer dizer, eu faço análise DC, calculo o ponto de operação, e a partir do ponto de operação, eu estimo, né, o valor da transcondutância. A gente fazia a mesma coisa nos transistores bipolares. Oi. Desculpa interromper o senhor. Mas eu fico muito... Para mim é uma beleza. É o Amorim que está falando, né, Amorim? É um prazer enorme você estar me interrompendo, cara. Porque não tem nada mais que causa mais desgosto que falando, ninguém respondendo nada aí. Por favor, pode falar aí. Diga aí. Beleza. Só agora, assim, é que eu não estou conseguindo só visualizar o porquê que ele... É porque inverteu o sinal do VGS, com certeza, né? Porque a curva agora ela está caindo em relação à outra que estava subindo. A curva ela inverteu, né? A outra era crescente, no caso lá do canal N, né? E no canal P agora ela é decrescente, essa curva de IDSS. É assim, é que aqui, ó... Cadê a curva aqui? Aqui, ó. Tá vendo, ó? Por que ela sobe? Porque... o que acontece? Quando ela fica menos negativa, quando ela fica menos negativa, a condutância vai aumentando, né? A transcondutância vai aumentando, né? Quando ela fica menos negativa. Sim. Se ela fica... ela vai aumentando. Agora, nesse caso aqui, se o VGS vai ficando cada vez mais positivo, a condutância, né, a condutância vai diminuindo, né? Ou seja, a corrente vai diminuindo, né? Consegui visualizar agora. Uma é o dual da outra. Entendi. Quer dizer, quando se aproxima aqui de corrente zero, significa, né, que a condutância, quando a ID é igual a zero aqui, a condutância é o quê? Infinita, né? É zero, imagina. Quando chega aqui ID é igual a zero, a condutância é zero. Não está conduzindo nada, não conduz, não passa corrente. Certo. Entendeu, não? Então, quando você vai do zero para VP, a condutância vai caindo. A maior condutância possível é aqui, que é quando o VGS é igual a zero. Né? Aí, conforme o VGS vai ficando cada vez mais positivo, a condutância vai diminuindo até chegar a zero aqui, quando a tensão é igual à tensão de estrangulamento. Tá? Então, é o que está mostrando aqui, né? Bom, então a mesma coisa. Para calcular o GM, eu derivo aqui D com relação a VGS e calculo, né, o GM para o ponto de operação, né, no ponto, né, de operação. Aí eu calculei aqui o GM no ponto de operação. Tá? Na região de resistência controlada por tensão, né, que é a região próxima da origem aqui, que é a região de resistência controlada por tensão, a expressão é a mesma, né? Aí, quando o VGS igual a zero, eu tenho a menor resistência, ou a maior condutância, né? E quando o VGS igual a VP, eu tenho uma resistência muito grande, tá? A condutância tende a zero. A resistência tende a infinito, tá? Chique. Beleza? Beleza, professor. Vamos ver aqui, só curiosidade, deixa eu abrir aqui. Temos 9 presentes aí. Aí, rapaziada, aqui, além do Amorim, alguém está acompanhando aí, está entendendo? Tem aqui temos aqui o Bruno. Bruno. O Bruno não está aí? Parece que ele está sem áudio, eu acho.
Eu estou vendo pelo ícone. Bruno. Estou vendo aqui o Bruno. O Bruno não está aí. Vamos ver outro aqui. O Alexandre, está aí? Alexandre. Acho que não, né? Eita. Quem? O Jaime. O Jaime, ele está sem microfone porque ele usa para gravar a aula, né? Então ele não consegue falar com o senhor. Entendi. O Denis está aí? Estou aqui, professor. Aí, Denis, valeu, hein? Grande garoto. E o Felipe aí? Também, professor. Aí, Felipe. Maravilha. Quem é esse aqui? Rafael Gonçalves. Tá aí, Rafael? Vamos lá. Tem prova hoje, não? Tem até hoje para entregar uma prova de sistemas digitais, né? O pessoal está fazendo aí ao longo do dia, eu acho. Não vai ter dia, professor, que a gente esteja tranquilo de prova. É complicado. Eu sei que o senhor estava querendo dar aula em dia que não tem prova, mas daqui para frente é prova direto e todo dia vai ter gente desesperada, com certeza. Eu até combinei essa aula de hoje exatamente para evitar isso, né? Acho que houve uma mudança de planos aí. Foi exatamente isso. O Jaime tinha combinado, conversou com a gente, aí alguém pediu para o professor estender um pouco o prazo, e aí o pessoal está usando o prazo. Entendi. Não, mas vamos lá, então. Então, é só uma dica para lembrar, né? Assim, para guardar um pouquinho, né? Os bipolares que a gente viu, né? A gente trabalhava com componente, né? Na região ativa direta, né? No bipolar. Aqui no JFET, a gente trabalha na região de saturação. O componente bipolar, né, o transistor bipolar, ele funciona como fonte de corrente controlada por corrente. O JFET é uma fonte de corrente controlada por tensão. Para ele estar operando na região ativa direta, a junção base-emissor tem que estar polarizada diretamente. E essa outra aqui tem que estar polarizada reversamente, ou seja, não está polarizada diretamente, né? Aqui, no caso do JFET operando na região de saturação, o VDS tem que ser maior que o VGS menos VP, e o VGS tem que estar limitado entre 0 e VP. Né? Não pode ser maior que 0. Tem que ser valores negativos. Né? Na verdade, se você botar valores mais negativos do que VP, ele vai ficar. Não pode pôr muito grande, que senão estraga o componente. Né? Mas também ele não tem problema. Ele vai ficar aberto, né? Vai estar estrangulado do mesmo jeito. A relação que eu tenho entre corrente de coletor e VBE para transistor bipolar é uma relação exponencial. A relação entre a corrente de dreno e a tensão entre gate e fonte, né, na região de saturação para o JFET é uma relação quadrática. Né? Na região ativa direta do bipolar, e C é mais ou menos beta e B, que é um alfa e E. Né? E D, né, no bipolar, né, é igual a esse DSS, ou menos VGS VP ao quadrado. Aqui, a gente sabe também, só para lembrar aqui, como a impedância de entrada é muito grande, então essa corrente entre gate e fonte é igual a 0,
Então, a corrente de dreno igual a corrente de fonte. Corrente de fonte igual a corrente de dreno. Porque a corrente de gate é igual a zero. A gente obtinha, né, a resistência incremental do emissor para o bipolar, fazendo DVBE DIE, que dava VT, né? Esse VT é o KT sobre Q, né? Lembra lá? KT sobre Q. Dividido por I de polarização. E para o GM, né? Então, isso aqui era ohms, né? E agora o GM, a transcondutância Siemens, né? A dimensão é Siemens. É o D e D DVGS, né? Que dá aquela expressão que nós conseguimos aí na transparência anterior, nas anteriores. Tá bom? Beleza. Pro JFET tipo P, né? O que acontece? Olha aqui, vamos olhar aqui o sentido das correntes. No bipolar, o coletor entrava, né? E o emissor saía. O JFET, o coletor de dreno entra, o coletor de fonte sai, né? Para esse aqui, ó, no PNP, emissor entra, coletor sai, né? Aqui, por JFET tipo P, a corrente, né, entra pela fonte e sai pelo dreno, né? Tá bom? Memorizar isso aí, tá certo? Se você... em manuais, geralmente eles põem o ID com o sentido da ID entrando, tá? Só que lá na tabela, o cara põe ID negativo, entendeu? Eu acho preferível colocar desse jeito, porque, pelo menos, no manual ele coloca ID entrando, né? Tá? Mas eu coloquei que saindo, só para você lembrar, né? Que ela entra pela fonte e sai pelo dreno. No manual, ele vai colocar o ID entrando e o valor negativo para os IDs, tá? Tranquilo? Sim. Então, aqui a mesma coisa, né? As expressões são equivalentes, muda só os sinais aí, né? Então, aqui, por exemplo, essa aqui está polarizada, essa junção aqui no BJT está polarizada diretamente, ou seja, esse potencial é maior que esse, né? E essa aqui está polarizada, não está polarizada diretamente, tá? Vou botar como reversamento, tá? Vou colocar assim, só para indicar. Você vê que o IC depende do VEB, né? IC conhece E a VEB sobre VT, né? Antes era a função do VBE, agora vai ser a função do VEB. Sobre VT menos 1, IC é igual a beta IB, que é igual a alfa IE, IE é beta mais 1 IB, e o RE, a resistência incremental de emissor, vai ser DVEB, VEB, DIE, né? Que é VT por IE de polarização. Tá? Então muda aqui o sinal aí, em vez de VBE é VEB. Tá? E a corrente de emissor entra e o coletor sai. Então o símbolo é importante, que ele indica aí o sentido da corrente, né? No caso do JFET canal P de pato, a gente tem aqui o dreno que sai, né? Sai do dreno e entra pela fonte. Tá? O VDS aqui tem que ser menor que VGS menos VP, para estar na região na região de saturação. Né? E o VGS tem que ser positivo, né? O VGS tem que ser positivo. Bom. Tem que estar, ou seja, gate e fonte tem que estar polarizado reversamente. E daí eu calculo que o GM aqui vai ser negativo, né? Que é o ID e D DVGS vai dar um número negativo aqui.
porque a inclinação daquela curva, né? Essa curva aqui é uma inclinação negativa. Beleza? Deixa eu ver o horário aqui. 11h22. Como não fizemos intervalo, eu vou avançar mais um pouquinho, daí a gente para, tá? Então, eu vou avançar. Como eu comecei às 10, nós temos mais 20 minutos aí, né? Ele deve estar cansado também. Bom, vamos ver agora o modelo AC. Não, o modelo DC, né, a gente já tem aí, né? Essa curva de Shockley aqui, né? ID igual a DCS menos VG sobre VP ao quadrado. Agora, para AC, então a hipótese aqui que o JF está operando na região de saturação, está trabalhando com pequenos sinais, ou seja, o meu modelo linearizado pode ser aplicado, né? Ou seja, vamos olhar lá novamente. O que eu fiz aqui, ó? Eu peguei aqui em torno do ponto de operação, em torno do ponto de operação, eu acochambrei, né, a curva aqui, que é um trecho de parábola, por uma reta, né? Isso, linearizei. Então, eu falei, ó, a relação entre D, VGS, a relação entre D e VGS é uma relação linear, né? Mas você vê que isso é válido apenas para pequenos sinais, né? Se o sinal for muito grande, eu vou ter uma distorção de segunda ordem aí, não vou? Sim. Segundo grau, né? Distorção de segundo grau. Então, aqui, então, ele é usado para pequenos sinais, modelo linearizado. Tá bom? Se eu quero ter, por exemplo, um amplificador linear, eu vou ter que trabalhar com modelo linearizado. Se bem, por exemplo, tem gente, os audiófilos, por exemplo, ele adora distorções de segunda harmônica, aí, né? Segundo grau. Acho que cortou o som. O que adora? Distorção de segundo grau? Os audiófilos adoram amplificadores que têm uma distorção de segundo grau, né? Entendi. Dizem que o sol fica mais quente, aquela coisa toda, né? Mas se eu quero um amplificador linear, né? Eu tenho que trabalhar com pequenos sinais, né? De tal forma que me permita usar aquele modelo linearizado em torno do ponto de operação. E pequenas e médias frequências, porque eu vou desprezar, né, as capacitâncias internas, as capacitâncias intrínsecas do componente, né? Então, o modelinho AC que eu tenho mais simplesinho é esse aqui, entre gate e fonte. Eu tenho o aberto, né, porque afinal a corrente aqui é muito pequena, né, de gate. Tem um aberto, e entre gate e fonte eu tenho, né, o sinal VGS. Eu tenho uma fonte de corrente controlada de valor GM-VGS e uma resistência em paralelo, né? De onde vem essa resistência em paralelo, né? É que se eu olhar a curva ID em função de VDS, né, e cravar o valor de VGS, ou seja, se eu faço um VGS constante aqui, então esse VGS minúsculo vai ser zero, não é mesmo? VGS é a variação, modelo AC, esse VGS minúsculo é a variação do VGS em torno do ponto de operação, né? Certo? Que é o modelo AC, é o modelo de variações aí. Então, é zero, isso aqui é zero, a fonte corrente é zero, então tem uma resistência, e é verdade mesmo, eu tenho uma pequena inclinação aqui, né? Ou seja, uma resistência RD que geralmente o valor dela é muito alto, né? Bem grande. Idealmente seria infinito, né? Para a curva ser plana, RD teria que ser infinito, né? Não é verdade? RD, né, seria infinito, essa curva seria plana. Mas não, ele tem um RD aí, né? Então, se eu cravo o VGS e meço a inclinação, essa inclinação vai ser o RD elevado a menos 1, né? Tá certo? Tranquilo? Aí você vê realmente, ó, se eu cravo o VGS, eu travo ele, se eu deixo um valor constante, né, esse VGS minúsculo aqui é zero, essa fonte corrente aqui é zero, então D e D, DVDS, é exatamente a inclinação dessa curva aqui, né?
Se eu vario o VDS, eu vario um pouquinho o ID, não é? Está vendo meu cursor mexendo aí? Se eu vario aqui, né? Se eu vario o VDS, eu vario, né? O ID. Tá mal desenhado, vamos desenhar melhor. Vou fazer um pouquinho maior. Eu tenho uma variação aqui, né, de entorno, de VDS quiescente, né? Vou ter uma pequena variação de ID ali, não é? Vou coxambrar aqui. Tá claro? Sim. Tranquilo? O senhor fez uma montagem dele em quadripola. Essa montagem em quadripola é para fazer justamente o estudo do comportamento dele em AC para pequenos sinais. Exatamente. É isso que eu estou fazendo. Eu estou em torno do ponto. Eu coloco o dispositivo para operar nesse ponto aqui, que está indicado pela bolinha verde aqui, ó, né? Aí, então, uso as fontes DC para colocar aqui. E o sinal de entrada vai ficar variando o meu VGS, né? E essa variação do VGS vai ser espelhada aqui numa variação de ID, né? Certo. Que eu vou transformar numa variação, por exemplo, de tensão de saída, se eu botar um resistor em série, né? Sim. É? Então, esse é o modelinho AC que eu estou fazendo, né? O modelo AC desse cara, modelo para pequenos sinais, né? Em torno do ponto de operação. Se eu fico variando o VGS em torno, né, do ponto de operação, eu vario o ID. De uma forma coxambradamente linear. Esse GM é a inclinação daquela curva lá, né? Só que aqui eu coloquei um RD, né? Um RD, porque ele também varia um pouco com o VDS, né? Ele também varia um pouco com o VDS. Tá? Não muito, mas varia um pouco. Tá? Eu não estou conseguindo visualizar. O senhor colocou ele em paralelo a esse RD, né? Porque a tensão sobre ele... Não, é que assim, ó, eu vou tentar escrever em algum lugar aqui. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Não. Rascunho. É porque eu não consigo. Esse software aqui, então, aqui nesse meu rascunho eu consigo tocar por a mão, sabe? Então, o que é o meu ID minúsculo aqui, que é a variação de ID? Deixa eu descrever desse jeito aqui. A variaçãozinha de ID, ele é um D de VGS, né, vezes o VGS, né? Não é isso? Mas o VGS é variação também, né? Sim. Mais um DID, de VDS, vezes as variações de VDS. Né? Tá bom? Então, como é que eu calculo? Como é que eu calculo essa parte aqui? Deixa eu mudar de cor aqui. Como é que eu calculo esse DID de VGS? Né? Eu faço um VDS constante, né? Ou seja, VDS constante significa que essa variação VDS é igual a zero, né? Isso aqui é variação, tá? O meu VGS de verdade lá, vou escrever dessa forma aqui, o VGS de verdade. Vou escrever desse jeito. É um componente contínuo também. Ele é uma VGS quiescente, mais um VGSzinho. Sim. O VDS é igual a um VDS quiescente, mais um VDSzinho, uma variaçãozinha. Então, como é que calculo? Esse aqui já calculamos, né? O DVGS, eu travo o VDS, coloco um VDS constante, né? Boto uma fonte constante lá para fazer que não varia mesmo.
né? E vejo quanto que varia ID em função do VGS. E eu vou calcular isso, vai ser o meu GM, né? Não foi isso que nós fizemos? Sim. Agora, para calcular esse termo aqui, o que eu fiz? Eu travo lá o VGS, boto um VGS constante, né? Ou seja, faço essa variação VGS igual a zero, e vejo, enquanto se eu ficar variando o VDS em torno, né, do VDS de polarização, quanto que varia o meu ID. Então, é isso aqui, ó. Eu estou com o VGS constante aqui, né? Aí eu fico variando o sinal em torno do VDS e vejo quanto que variou. É que aqui ficou bem pequenininho, né? Mas, ó, dá para entender, né? Eu variei o VDS, variou um pouquinho o ID. Né? Isso aqui a gente chama de RD. 1 sobre RD, né? Então, essa equação aqui seria algo assim, D, né, igual a um GM VGS. Então, GM vezes as pequenas variações de VGS, mais as pequenas variações de VDS, dividido por RD. Certo? Que é exatamente o meu circuitinho ali, né? Entre dreno e fonte, eu tenho o quê? Caramba. Você tem a resistência RD? Eu tenho isso. Em paralelo, o meu ID é isso aqui, né? Sim. Em paralelo com uma fonte. Deixa eu... O que tinha me feito surgir dúvida é que, mas é isso mesmo, é meio confuso. É que o IDzinho, né? Eu falei, mas por que só o IDzinho ele seria a soma dos dois, né? Ficou meio estranho para mim, mas... porque aqui eu tenho as variações de VDS, né? Então, a corrente que passa aqui é as variações de VDS dividido por RD. Uhum. E aqui vale GM e VGS. Então, ID... aqui. Só que esse VGS, o que é? É o... Deixa eu voltar aqui, peraí. Essa aqui, ó. Esses VGS são o quê? As variações entre gate e fonte. É isso? Não é? Que é exatamente o... Que é isso aqui, ó. Aqui eu fiz mais bonitinho, né? Fiz uma caixinha em torno. Esse aqui que é o componente todo, né? Tá? Tranquilo? Agora sim, deu para entender. Eu estava só me confundindo com notações mesmo. Porque depois que você abriu a equação ficou claro. Essa é uma notação, é sempre assim mesmo. Faz parte. É uma questão de... Quando a gente fala assim, em análise AC, só voltando, né? Eu tenho lá um parâmetro, né? Tenho uma tensão, sei lá. Eu tenho um componente DC, né? E uma variação em torno, que é uma componente AC. Então, por isso que a gente divide em análise de AC e de análise DC, supondo que o circuito seja linear. Então, implicitamente, a gente sempre está usando o teorema da superposição, né? Perfeito. E é por isso que a gente lineariza também, né? Porque se não linearizar, não dá para usar, né? Tá bom? Chique. Beleza. Bom, então deixar vocês estudar para a prova aí, que já faltam 3 minutos. Ok. Pelo jeito você está de filho único hoje aí, né? Não, tem o Bruno também. Tem o Denis também aí. O Denis, O Felipe Bastos. Tá bom, então. É isso aí. Então, boa prova para vocês aí. Falou, agora eu queria ver a aula. Nós temos assim uma... Quem é que está aí? Não, é o Denis. Deixa eu pôr aqui expandir aqui. Eu não deixo aberto porque me polui a tela do tablet aqui. Então, quem é que falou? Darcy? Não. Não, foi o Então, Denis. pessoal, foi o Denis.
Na teoria, a gente, o que está combinado, que eu saiba pelo menos, é que nós vamos ter aulas assim, dessa forma, até 15, até 10, né? 10 de agosto, não é isso? É essa a informação que vocês têm também, não? Eu não sabia, mas eu imaginava algo desse tipo, aí, pelas informações que a gente recebeu. Não tinha nada direto, claramente falando isso, até 15 de agosto. Então, nós temos assim tempo assim bem tranquilo para isso, né? Em teoria, porque nós temos aí um mês e mais de mês e meio, né? Um mês e meio ou mais até. Que dia que é hoje? Hoje é 23. Dia 23. Então temos mais de um mês e meio ainda. Vamos chutar aí umas 7 semanas. Então, 7 não, são 7, né? É isso mesmo? 6 semanas, um mês e meio. Tem julho inteiro, né? Não mais, né? Porque tem julho, mais uma semana agora. Umas 7 mesmo. 7 para 8 semanas, né? Então, isso. Vamos tentar conjugar aí os horários das aulas quando a maioria das pessoas possa assistir, né? Que não tem a prova no mesmo dia, né? Tá bom? Beleza. Mas, a priori, nós temos aula agora na sexta-feira, é isso? Acredito que sim. Tá. É o que o Jaime reforça, o problema é que o Jaime não consegue falar agora, né? Mas ele provavelmente vai mandar uma mensagem para o senhor se tiver alguma coisa diferente disso. Legal, maravilha, então, chique. Certinho. Professor, a aula não era na quinta-feira? A aula é na quinta, né? A aula seria na quinta, essa seria as 2 sextas, a passada e a próxima, quem estaria repondo? Então, para minha cabeça, nós estamos matando aqui 2 aulas, faltam 2, né? Hoje isso. Nós fizemos 2, faltam 2. Então, para mim, tanto faz ser na quinta ou na sexta. Acho que na quinta seria melhor, porque na sexta a gente tem outra prova também. Na sexta tem outra prova, tá. Isso. Tá melhor na quinta, então. Então tá legal, para mim tá ótimo, sem problema. Vocês estão com as matérias, só me informar um pouquinho. Vocês estão com as matérias todas em dia já ou ainda tem umas matérias que não começaram? Acho que de teoria estão todos dando aula. Só laboratório. E tem laboratório também da parte de simulação, todos estão acontecendo, né? Acho que só de EN11, né? De engenharia magnética que não está tendo laboratório. Ah, tá. O laboratório de 21, pegando o gancho, tá tudo bem? Tá tudo certo, não? Tá, estamos fazendo tudo no quartos, né? Fazendo simulações. Não, eu sei. Eu que até preparei o material para mandar. Então, mas está tudo certo aí? Está indo bem? Acredito que sim, professor. Não há nenhum problema, né? Então tá chique, tá ótimo também. Então, nesses laboratórios, então, qualquer coisa vocês falem aí, né? A teoria de 21 está de acordo com o laboratório de 21, não? Tá, acho que a gente está até adiantou, né? O professor acabou, eu não sei como, mas a gente acabou adiantando a teoria de 21. A gente está à frente do que está acontecendo no laboratório. O normal era a gente acabar vendo no laboratório alguma coisa que não tinha sido vista em teoria. Não, ótimo, maravilhoso isso, excelente, então. Então, isso é uma boa notícia, então. Pois é, parece que todas as teorias estão mais avançadas com os laboratórios, né? Tá, então é a situação ideal, inclusive, né? Tá excelente, então. Então tá ótimo, tá indo bem, então. Tá legal. Então tá. Aí eu vou conversar com o pessoal lá, que eu dou esse laboratório junto com o Baltor, né? Então, conversar com ele e ver aí os próximos passos, então. Beleza. Provavelmente, eu queria conversar com ele, eu queria deixar umas 2 experiências só no final para serem feitas, só para fazer alguma coisa que não seja simulada, tá? Tá bom. Real. Então, provavelmente vai ser em agosto,
né? Vai ser na segunda, dia 15 para frente de agosto ali. Na segunda metade de agosto. Isso aí, pessoal. Boa sorte aí na prova, então, e até quinta-feira, então. Um abraço aí. Falou, professor. Boa tarde, obrigado. Um abração, se cuide aí. Boa tarde, Um abraço. boa semana. Boa semana para vocês aí.